Bom dia. Eu Bom dia, passei para. Dani. Bom dia. Eu pedi para vocês pesquisarem sobre por que o Japão entrou no conflito, se bem que eu fiz uma explicação na aula passada e depois eu vou retomar com esse conteúdo. Alguém pesquisou e quer falar? Bom dia, Sarinha. Pode falar, Nicolas. Tá fechado o teu áudio. Vou ativar aqui. Liberei. Oi, Dani. É que Pode falar. eu apertei na hora de ligar, eu apertei também em desligar de novo. Vê, eu fiz a pesquisa, só que eu tô na casa da minha avó. Aí eu não tô com meu caderninho, só tô com meu livro. Se você não quiser falar, E você pode falar na sexta. eu posso falar, e me desculpe ter faltado na sua última aula, porque eu fui no... Acabei no dermatologista. De última hora minha mãe marcou. Não me avisou, eu não tive tempo de avisar a coordenação. Só avisei a Felipe. Tá massa. Não se preocupa não. Mas o importante que você fez. A tarefa é ela ficar gravada, tu assiste depois, se já tiver assistido. Eu não É porque eu assisti ainda repeti não. muito. Eu repeti muito do que eu já tinha falado. Eduardo, quer falar? Vou baixar aqui. Se bem que depois o meu mic tá ruim. Eu vou continuar, tá? Então fale, pode falar. Agora que eu entendi que esse mic é microfone, né? Meu Deus, vocês abreviam tudo. Vá, vá, simbora, vou pegar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a SS. Teve uma aluna que eu não me lembro que pediu para eu falar sobre uma curiosidade. Eu vou deixar para o final, tá? Eu vou seguir a sequência. Quando for no final, eu entro com as curiosidades. Tá bom. Então, vou continuar. Quem quiser falar, avisa aí para a gente retomar, né? Para a gente. Eu tinha passado para vocês entenderem por que o Japão entrou na guerra, se bem que depois eu volto novamente para esse conteúdo. Eu coloquei duas partes diferentes do slide para fixar bem. Dizer a vocês que o Japão ele também vai começar, a partir de 1930, uma expansão territorial, né? Vai começar a formar um exército, desenvolver dentro do Japão uma política de expansão territorial, é onde ele vai visar toda a colonização do Extremo Oriente. Isso simboliza bem aquela questão do imperialismo que a gente já tinha estudado, sendo que a gente está voltando agora para o imperialismo lá na Ásia, quando vai se configurar essa figura do Japão. Só admitir uma coisa aqui, tá? Vocês vão pesquisar isso e vocês vão ver. Quem pesquisou viu que a gente chama isso de restauração Meiji, que é quando o Japão vem com esse processo de modernização, de expansão territorial, e aí ele vai começar a desenvolver essas ambições, né, no sentido econômico, nesse contexto imperialista, tendo como alvo a China, que vai ficar enfraquecida devido a várias crises internas, se transformou no alvo do Japão. Essas ambições do Japão sobre a China levou a dois conflitos que eu falei na aula passada. A Primeira Guerra Sino-Japonesa e a Guerra Russo-Japonesa. Quando o Japão, que é muito importante isso, ele invade essa região aqui que eu coloquei para vocês, a região da Manchúria, que pertencia à China. Então, a gente vê aqui um parâmetro imperialista fora daquele foco que a gente estava acostumado a ver, que era aquele foco europeu. E aí, o que vai acontecer? Nessa expansão japonesa, ela vai entrar em confronto com os Estados Unidos da América, porque o Japão, nessa corrida expansionista, vai querer expulsar definitivamente os Estados Unidos da Ásia, uma vez que os Estados Unidos tinham uma base ali na região da Filipinas, porque o Japão queria ficar com um caminho livre para que pudesse explorar todos os recursos naturais dessa região. E aí, guarda essa sinuca de bico aqui, que depois a gente vai entrar o porquê que os Estados Unidos entra. Por isso eu coloquei duas vezes. Eu coloquei a primeira vez para poder explicar por que o Japão entra, e depois eu coloquei novamente a história do Japão para poder explicar por que os Estados Unidos entram. Mas para poder a gente entender essa formação aqui, ó, do eixo,
eu tive que me antecipar e falar um pouquinho de por que que o Japão entra no conjunto do eixo, né? Ele vai fazer parte da política expansionista, aliados com a política expansionista alemã, aliada com a política expansionista italiana, do nazismo e do fascismo, e aí a gente vai formar aqui um grande bloco, que é o bloco do eixo. Deixa eu ver quem foi que falou aqui no chat. Você sabe que eu tenho uma dificuldade enorme de olhar para esse negócio aqui. Não está aparecendo. Aqui. Ele aparece e some para mim. Peraí, minha gente. Já estou na Segunda Guerra, Vinícius, mas tu tá bem? Já é a terceira aula? Mas tu tá bem, Vinícius? Tá bem demais. Eu até falei de tu hoje para a Dora. Eu disse, rapaz, eu não vejo mais Vinícius nas minhas aulas. Ela disse, não, tu estava assistindo que tu reclamasse dos trabalhos. Eu disse, mas na minha aula eu não vejo nem falar mais nada. Sim. Então, a gente vê aí se formar o primeiro bloco. Por isso que eu disse a vocês que eu falo do Japão 2 vezes. Só não se preocupa que depois eu falo de novo. Por quê? Porque eu tive essa preocupação de fazer vocês entenderem por que que o Japão entrou do lado do eixo e depois eu vou repetir para poder vocês entenderem por que que os Estados Unidos entrou. Tá? O Japão, nessa política expansionista, que focou os olhos inicialmente para a China e deu origem a duas guerras, a guerra sino-japonesa e a guerra russo-japonesa, né, que é onde o Japão invade e quer, sim, a região da Manchúria, que isso é muito importante para o expansionismo imperial japonês, e pretendendo toda a região da Ásia, né, controlar definitivamente a Ásia, ele precisava, na teoria expansionista dele, excluir de vez os Estados Unidos de lá, que tinha uma base, que é Pearl Harbor, e aí, diante disso, a gente vê aí travar um conflito entre o Japão e os Estados Unidos. Repito, por isso que eu coloquei duas vezes. Primeiro, para vocês entenderem por que que o Japão entrou do lado do eixo, e depois para você entender o que que isso tem a ver com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Massa? Eu espero que sim. Vai, Gabriel, fala, pode falar. Ô, Dani, Hum, alô? Eu anotei no Word, eu não fiz no caderno, eu posso ler aqui. pode. Ó, o que eu anotei foi que o Japão, a partir do início da era Meiji, 1867, passou a ser uma nação imperialista e que queria uma expansão territorial. Nisso, ele se envolveu em vários eventos de guerra. A primeira foi a Guerra Sino-Japonesa, que ocorreu entre os anos de 1994 e 1995. Essa Arrasou, guerra, isso mesmo. essa guerra resultou no início do controle do Japão sobre as áreas estratégicas do Extremo Oriente, como a Península da Coreia. Isso, arrasou. Outra coisa foi o Japão, para impedir a influência de estrangeiros no território chinês e defender a sua expansão e sua influência, ele lutou contra a Rússia, resultando na Guerra Russo-Japonesa. Isso. E teve a outra, que foi a partir de 1993, o Japão invadiu a China com a intenção de anexar a Manchúria oficialmente ao Império do Japão. A invasão japonesa na China resultou na Segunda Guerra Sino-Japonesa, na qual o Japão cometeu inúmeras atrocidades contra a população civil chinesa e Ele levado a cometeu isso. estupro, né? A gente falou? Foi. Ele cometeu estupro, ele usou bombas biológicas contra a população A população chinesa. chinesa. Isso mesmo. Vá, continue. Aí, nesse período de expansão japonesa, eles queriam dominar primeiramente a região da Ásia. Mas teve um dos principais obstáculos que foi os Estados Unidos, Exato. que possuíam uma base nas Filipinas. Assim, eles já estavam nos planos de atacar os Estados Unidos. Mas antes disso, eles entraram para o pacto tripartite, que tornou um membro do eixo e o Isso. aliado militar da Alemanha e Itália, Isso também. já que compactava com as ideias deles. Assim, na guerra, o Pearl Japão atacou a Harbor. base naval americana de Pearl Pearl Harbor, não Harbor. sei, localizada no Havaí, iniciando o conflito armado contra os Estados Unidos. O ataque forçou a adesão americana à Segunda Guerra Mundial e deu início a um breve período de expansão territorial japonesa por regiões do Sudeste Asiático. Perfeito. Perfeito. Não tem como a gente entender a entrada dos Estados Unidos na guerra se a gente não estudar o imperialismo do Japão. Por isso que eu disse, ó, faz em casa, pesquisa aí, porque não tem como a gente entender. Como o Gabriel muito bem falou, teve as duas guerras, a sino-japonesa e a guerra russo-japonesa, e depois ocorreu a segunda guerra sino-japonesa, que foi entre 37 e 1945, que foi justamente quando ela fez atrocidades na população chinesa, e querendo ampliar o seu território, o que é que ela faz? Ela ataca a base norte-americana e faz com que os Estados Unidos entrem na guerra. Muito bom, Gabriel, muito bom. Deixa eu ver quem está falando aqui. Deixa eu ver. Espera aí, a gente tem que esperar aparecer para mim aqui que eu...
Isso. O Eduardo está dizendo que colocou a mesma coisa que Gabriel colocou. Então, é muito importante a gente entender o imperialismo japonês, que vem muito antes da Primeira Guerra Mundial, já vem na Primeira Guerra Sino-Japonesa, que termina em 1895. Depois vai ter a guerra contra a Rússia, que é a Guerra Russo-Japonesa. E depois vem a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que vai de 37, ou seja, antes da guerra, até 45, que é o ano final da guerra, que é justamente quando ele invade a China e aí ele ataca os Estados Unidos e pega muito em bomba, porque os Estados Unidos entram na guerra. Para a gente entender a entrada dos Estados Unidos da guerra, não tem como a gente desassociar a formação do imperialismo japonês. Eu espero que todo mundo tenha entendido isso aí, tá? Aí o que acontece? O Japão entra na guerra, como o Gabriel bem falou, vai fazer parte da tripartite do eixo, como tem aqui, ó, fazer parte da tripartite do eixo, fazer parte desse grupo. Ele entra do lado da Alemanha e entra do lado da Itália, ataca a base naval, porque o objetivo é o expansionismo imperialista japonês, e aí os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, que vai causar o desequilíbrio das forças, porque até então a gente vai ver que durante um bom tempo da guerra, a guerra ficou, que a gente chama de estável, mas aí os Estados Unidos entra e proporciona o desequilíbrio. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a SS, tem até um videozinho para falar para vocês aqui, ó. Sim, aqui, ó. Aqui estão alguns nomes importantes na guerra. Lembrando que a gente vai ter os países do eixo, tá? Mas acontece que em 1936, a Alemanha assina acordo com a Espanha, que tinha o franquismo, também um regime totalitário, né, da ditadura de Francisco Franco. E aí a gente começa a ver desenhar alguns importantes personagens históricos da Segunda Guerra Mundial. Hirohito, que no caso é o imperador japonês, no processo expansionista. Benito Mussolini, que a gente já viu sobre os regimes totalitários. Hitler, o nazismo com o regime totalitário. Stalin, que a gente também já viu com a Revolução Russa e depois o stalinismo. Na Inglaterra vai vir Winston Churchill, que vai ser o primeiro-ministro. E nos Estados Unidos, guarda essas duas figuras aqui, ó, que vai ser o presidente Roosevelt e Truman, que vão criar alguns planos inclusive vocês já devem ter estudado em geografia, ou se não estudarem, vão estudar a doutrina Truman, que é aquele plano de reorganizar o mundo economicamente após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, vou falar um pouquinho sobre a SS. E o que era a SS? Bom, a SS ela vai surgir inicialmente como uma guarda pessoal de Adolf Hitler. Lembra quando eu dei aula para vocês sobre os regimes totalitários, eu disse a vocês que uma das características era o militarismo. Não tem como um líder totalitário ele se manter no poder sem que ele tenha um exército forte. E, inicialmente, a SS surge para fazer parte da guarda pessoal de Adolf Hitler. Inicialmente, antes de vir a SS, já existia um órgão chamado de SA, que era uma força paramilitar nazista. Então, o que existia? Criou o Partido Nazista, tá? Cria o Partido Nazista, e depois surge a figura desse líder totalitário, que é Adolf Hitler, e cria essa guarda pessoal, que a gente chama de SS, que tinha o objetivo a proteção pessoal de Adolf Hitler. O que ela era? Era uma tropa de homens da elite, eles tinham que ser considerados homens puros racialmente. Lembra a ideia de raça pura? Pois bem, para fazer parte da SS, tinham que ser considerados homens que tinham pureza racial e que fossem completamente fiéis ao regime nazista. Óbvio, a gente está falando surgir aqui uma organização que tinha como fundamento inicial, a gente vai ver que depois é para pegar os judeus, mas inicial como a proteção de Adolf Hitler. Deixa eu ver que tem alguém falando aqui. Elite da elite, exatamente. Tinham que ser da elite, tinham que ser considerados raça branca, ariana, pura, e aí eles faziam parte da guarda pessoal de Hitler. A gente vai ver que com o tempo vai existir uma mudança da SS e ela vai passar também a fazer o regime do Holocausto. Mas inicialmente a SS surge como uma guarda pessoal de Hitler. Como eu escrevi aí no slide de vocês, eles tinham um lema que significava: minha honra é a lealdade. Olha, lá eu dei a característica do regime totalitário. Eu disse, olha, tem que ter a doutrinação, tem que ter censura e tem que ser um Estado completamente militarizado. E a gente está surgiu um órgão, né, de defesa
que surge inicialmente para proteger essa ideologia nazista. Por isso que o tema é Minha Honra é a Lealdade. Essa pequena unidade, ela começa a surgir e depois ela se transforma num grande exército nazista. Olha, militarização, tá? E durante o governo de Hitler, o Terceiro Reich, ela vai fazer um papel importantíssimo. Ela vai substituir a SA, né, que era um antigo órgão. Por quê? Porque Hitler vai começar a achar que a SA seria uma ameaça à autonomia dele. Então, ele legitima a SS, né, que substitui a SS, substitui a SA, para que a autoridade de Hitler, para que possa garantir a legitimidade de Hitler no poder, e aí vai começar a surgir um grande exército nazista, que a gente chama da SS. Então, ela começa a fazer uma mutação histórica de uma guarda pessoal de Hitler para formar um grande exército de nazista. Então, outra coisa para falar, ele vai escolher como representante Himmler. Esse homem está muito ligado ao Holocausto, porque é ele que vai ter uma participação efetiva num dos principais campos de concentração, que é o Auschwitz. Ele vai ter um papel importantíssimo. Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar muito texto relacionado à SS, com os Cavaleiros Templários, com a SS, com coisas ocultas e tal. Existe um misticismo muito voltado para a SS, porque as práticas que inicialmente foram adotadas pela SS era aquela constituição dos Cavaleiros Templários, de proteger o rei, pronto. Aí surge com essa ideia, surge esse grupo que começa com 280 indivíduos, ela rapidamente vai para 200 mil homens que tinham essa finalidade de construir e consolidar a norma nazista. Lembra que o regime totalitário é interno e externo. Quem são os internos? Os internos são aqueles que se opõem ao regime. E são os que elas são o alvo do regime totalitário. Que na postura nazista, que vai criar a ideologia do espaço vital. Então, começa... Oxe, minha conexão está instável, está dizendo aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vem aí, Felipe. Fale, Nicolas. Peraí. Tá dizendo para mim aqui, minha conexão tá instável. Dá para ouvir sim, Dani. Hoje pode estar dizendo para mim aqui, sua conexão tá instável. E eu... Pronto. Como eu falei para vocês, Himmler, ele vai ser o grande nome de Hitler, ele vai ser o grande nome da SS. Não tem como você pesquisar SS se você não encontrar essa figura aí. Que aí ele vai padronizar e formar esse exército nazista, popularmente a gente vai chamar assim mesmo, o exército nazista. A SS cresce tanto que antigos órgãos administrativos, até mesmo de segurança da Alemanha, eles absorvem, como a Gestapo, que era um órgão especialmente importante, que é a famosa polícia secreta nazista, como outros órgãos controladores de polícia, administrativo. A SS vai sucumbir todos eles, ela vai passar a ser o principal escudo das tropas nazistas. Deixa eu ver uma coisa interessante para falar também. Sim, a SS, como eu disse a vocês, não tem como você desassociar ela dos campos de concentração, daquela primeira guarda que surge para proteger Hitler, ela vai se de exército e depois ela vai exercer a figura de controle daqueles que eles subjugavam como inferiores, que no caso eram os semitas, que no caso eram os judeus. E aí, infelizmente, por processo histórico, a gente vai encontrar que a SS, ela que vai encabeçar, ela que vai ter à frente o controle dos campos de extermínios, onde milhares de homens, mulheres, em geral crianças, eram exterminados nesses campos de concentração. Na verdade, a gente pode dizer que popularmente eles tinham um esquadrão de extermínio, tá? Que tinha a função de perseguir pessoas que eram contra o regime. Quando eu dei essa aula de regime totalitário, eu disse a vocês que regime totalitário ele configura com inimigos internos e externos. Internos são aqueles que são contra o regime, e externos são aquelas potências que coíbem a ideia da expansão imperialista. E aí, esse esquadrão de extermínio é de fundamental importância para que a gente possa entender como se configurou o nazismo, como a campo de concentração
né, o maior genocídio da história. Quem é que fazia esse difícil papel e o monstruoso papel de exterminar essas minorias? Quem fazia esse papel era a SS, na liderança principalmente. Inclusive, ele foi lá no final da aula do assunto, eu trouxe para vocês o Tribunal de Nuremberg, que é quando foi julgado os nazistas com crimes contra a humanidade, e ele foi um desses que foi julgado. Deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês. Gente, cadê o vídeo? Peraí. Menino, cadê? O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo uma tela de YouTube? E agora? Agora foi. Meu mouse tá ruim que só a gota. Eu passo para um lado, ele vai para o outro. Tá rebelde. Não é rebelde. Como tudo. Essa série é muito boa, viu? Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Ultimamente tenho recebido muitas mensagens na página e aqui no canal, com uma pergunta bastante recorrente. O que era a Waffen-SS? Para compreendermos a Waffen-SS, temos que recuar ao ano de 1925, quando foi criada a Schutzstaffel, ou Esquadrão de Proteção em alemão. Em 1925, Heinrich Himmler juntou-se a uma pequena unidade dedicada à proteção dos principais líderes do Partido Nazista, bem como na manutenção da ordem nos vários comícios promovidos pelo país. Nessa época, a unidade tinha o nome de Saalschutz, ou Proteção de Salão, numa tradução literal do alemão. Mas foi sob a direção de Himmler que a unidade foi reorganizada, recebendo o nome de Schutzstaffel, ou simplesmente SS. Em agosto de 1934, a SS foi reorganizada em 3 subdivisões. A Allgemeine SS, ou SS Geral, a SS Totenkopfverband, o que traduzido seria algo do tipo a Associação SS da Caveira, responsável pela organização e proteção dos terríveis campos de concentração nazistas, e a Waffen-SS, cuja tradução seria a SS Armada, que, como o nome indica, seria o braço paramilitar armado da SS. Quando a Waffen-SS foi criada, era constituída por apenas 3 pequenos regimentos, mas em 1945 já era composta por impressionantes 38 divisões completas, tendo servido ao lado do exército regular alemão no campo de batalha. Inicialmente, apenas povos germânicos de origem ariana é que podiam ingressar, mas em 1940, com a guerra ampliando-se mais do que o inicialmente previsto, os nazistas relaxaram as regras de entrada, permitindo a entrada de outros povos e etnias. Foram formadas unidades na Waffen-SS de voluntários estrangeiros provenientes da Albânia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Rússia, Hungria, Índia, Espanha, Ucrânia, Reino Unido, árabes, muçulmanos, dentre outros. As únicas etnias realmente excluídas das Waffen-SS eram os judeus e os poloneses. O primeiro núcleo da Waffen-SS foi formado em março de 1933 por Joseph Sepp Dietrich, no chamado Sonderkommando Berlim. Tratava-se de um grupo formado por 120 homens,
e que até o final desse ano alcançaria os 800 voluntários. Em abril de 1934, esse pequeno regimento, por ordem expressa de Himmler, se transformaria na Leibstandard SS Adolf Hitler. Em julho de 1934, a SS desempenharia um papel central na grande purga realizada contra a SA, o grupo paramilitar original do Partido Nazista, cujo líder, Ernst Röhm, vinha demonstrando pretensões cada vez maiores dentro da hierarquia do partido. Dessa purga, conhecida como a Noite das Facas Longas, a SS emergiria mais independente e autônoma, desligando-se definitivamente da SA, abrindo assim caminho para o seu crescimento. Nos anos seguintes, com a rápida remilitarização da Alemanha, a Waffen-SS também cresceu. Em 1934, os requisitos para os novos recrutas eram bem rigorosos. O indivíduo tinha que provar a sua descendência ariana até pelo menos o ano de 1800. Deveria ser solteiro e sem registro criminal. Devia ter entre 17 e 23 anos, e no mínimo 1,74 m. Para a Leibstandard, o mínimo era 1,78 m. Quando a guerra começou, em resposta às grandes baixas sofridas na frente, os requisitos foram relaxados e a partir de 1941 passaram a ser completamente ignorados. Após o sucesso da invasão alemã da Polônia, entre setembro e outubro de 1939, foram formadas as primeiras divisões completas da Waffen-SS. Uma delas foi a temida SS Totenkopf, ou a Divisão SS da Caveira, formada por antigos guardas prisionais dos campos de concentração nazistas. Em maio de 1940, no início da invasão alemã da França, da Bélgica e da Holanda, haviam 3 divisões completas da Waffen-SS, para além de alguns regimentos independentes. Desde o início, demonstraram serem duros e sanguinários. Nem sempre faziam prisioneiros, preferindo executá-los após oferecerem a rendição. Durante a Batalha da França, a Waffen-SS cometeu muitas atrocidades contra civis e prisioneiros de guerra franceses, britânicos, belgas e holandeses. Participariam também ativamente na invasão alemã da União Soviética, que começou no dia 22 de junho de 1941, lutando na linha da frente e acumulando pesadas baixas devido ao seu fanatismo em combate. Atrás das linhas alemãs, outras unidades das Waffen-SS participavam no esforço para o assassinato em massa de judeus, ciganos e outros indivíduos que, na concepção nazista, eram indesejáveis. Dariam proteção e apoio logístico aos Einsatzgruppen, ou grupos de extermínio, tendo sido responsáveis diretos pelo assassinato de centenas de milhares de civis inocentes. Ao longo da guerra, a Waffen-SS se expandiria ainda mais, sendo sempre priorizada na distribuição de novas armas, como foi o caso dos novos blindados Tiger I e II. O seu fanatismo pelos ideais nazistas e a sua fama de não fazerem prisioneiros rapidamente espalhou-se pelos aliados, que frequentemente descontavam a sua raiva e frustração em alguns soldados das SS eventualmente capturados. Lutavam com grande fervor, raramente recuavam e obedeciam cegamente às ordens recebidas do partido,
o que resultaria em ações terríveis de extermínio na Grécia, na Itália, na França e principalmente em todo o leste europeu. Eram soldados duros, determinados, bem armados e, acima de tudo, fanáticos. Alguns deles eram autênticos psicopatas, como, por exemplo, Oscar de Levanger. A sua brigada era formada por ex-presidiários, violadores e assassinos, tendo desempenhado um papel decisivo durante a subjugação do Levante de Varsóvia, em 1944. Perto do fim do Levante, os seus homens cercaram 30 mil civis no centro de Varsóvia, na sua maioria mulheres e crianças, assassinando-os com granadas, disparos de morteiros e tiros de metralhadora. Após o fim da guerra, muitos oficiais da Waffen-SS tentaram fugir, com receio de serem julgados e condenados por crimes de guerra. Nos julgamentos do pós-guerra, a SS foi considerada uma organização criminosa e, ao contrário dos soldados do exército regular alemão, nenhum dos seus membros foi reconhecido como ex-combatente, tendo sido negado a eles o estatuto de ex-militar. Como se costumava dizer na época, a Waffen-SS era a ponta do chicote do terror nazista na Europa ocupada. Era formada por indivíduos fanáticos, muitos deles criminosos psicopatas, cujo único objetivo era espalhar a morte, mesmo entre civis não combatentes. Ok. Ai, minha gente, peraí. Deixa eu dar conta no número aqui. Lista de palavrões que são as patentes da Waffen-SS. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. A SS surgiu, que ele já explicou bem no vídeo, eu já tinha falado para vocês. Vamos lá, agora a gente vai ver o caminhar de fato para a Segunda Guerra Mundial, tá? A gente vai ver aqui, de fato, como começou o conflito. A gente já viu que aquela política imperialista, os regimes totalitários, o revanchismo alemão, né? A crise de 29 que propiciou a formação, a consolidação desses regimes totalitários, tudo isso são antecedentes para a Segunda Guerra. Obviamente que a Liga das Nações fracassou. Ora, se no final da Primeira Guerra Mundial foi criado um órgão que tinha o objetivo da pacificação e que ficou determinado pelo Tratado de Versalhes, que a Alemanha não podia se militarizar, não podia entrar uma campanha de expansão territorial, e aquilo ali começou a acontecer, a gente já estava percebendo que existia um fracasso das Ligas das Nações. Então, a partir de 1930, o desejo de expansão territorial de algumas potências, que é o imperialismo, começou a abalar o equilíbrio entre as nações. Entre 31 a 38, lembra que a guerra de 39, o que se vê uma série de invasões a diferentes países, como Etiópia, Manchúria, Áustria, Sudetes, que eu vou falar hoje, por potências mundiais como Japão, Itália e Alemanha, ou seja, os países do eixo. Se existia uma política de expansão territorial e isso estava terminantemente proibido pelo Tratado de Versalhes e pela Liga das Nações, a gente já estava mostrando aí que a Liga das Nações ela já estava o quê? Fracassando, e aí o prenúncio era de uma Segunda Guerra Mundial. Até porque nessa política expansionista, a gente vai chamar a atenção para algo que eu já falei e vou repetir, a ideologia do espaço vital, criado pela ideologia nazista, que automaticamente levava a ideia ao alemão que ele precisava expandir território, principalmente expandir os territórios diante de populações e etnias que ele achava inferior, como era o caso dos eslavos. E lá no final da década de 30, os alemães voltam com esse princípio de espaço vital,
contra a Áustria, que era uma nação que é historicamente semelhante à Alemanha, porque tinha culturas e o mesmo idioma, então era uma nação que eles configuravam como se fosse uma extensão do território alemão. Então, de 30, eles se voltam contra a Áustria, pretendem fazer uma unificação da Alemanha e a Áustria, né, após a Primeira Guerra Mundial. Essa ideia já existia antes, né, mas foi barrado pelo Tratado de Versalhes, mas em 1938, né, a Alemanha começa, um ano antes da guerra, começa essa campanha maciça de unificar os países, e aí ele concretiza isso em março de 1938, e aí eles voltam, depois de unificar a Áustria, eles vão voltar para a Tchecoslováquia, e depois ele vai para uma região da Tchecoslováquia que a gente chama de Sudetos, e está completamente ligada com as causas da Segunda Guerra Mundial. Faça aqui, ó. A invasão da Alemanha em Sudetos, que eu vou falar agora. E por que a Alemanha queria essa expansão? Porque estava na sua própria ideologia, estava na sua própria ideologia do espaço vital, que a expansão territorial, ela era algo que era primordial para os alemães, fazia parte da própria ideologia nazista e que eles deveriam anexar povos que eles julgavam inferiores. Essa ideia de unificação já tinha existido desde 1930, mas o Tratado de Versalhes vetou isso, especialmente em relação à Áustria. Mas nessa consolidação do nazismo, nessa franca expansão, em 1938 eles começam a anexação de outros territórios. Diga-se de passagem, a gente vai chamar a atenção para uma região da Tchecoslováquia, que eles estavam, Hitler almejava essa região que a gente chama de Sudetos. Então, essa charge é bem explicativa, tá? A gente diz, Hitler começa a sua política de expansão, né, da ideia do espaço vital, começa as suas exigências em relação aos territórios, ele acaba criando aquela ideologia para os países que fazem parte da Liga das Nações, que os Sudetos seriam talvez a sua última expansão. Essa ideia de Hitler pegar os Sudetos lá na Tchecoslováquia gera um desequilíbrio entre a Europa. A Inglaterra e a França acendem o sinal vermelho em relação ao expansionismo de Hitler, mas detalhe, eles decidem resolver isso em uma questão diplomática. Eles chamam os países para algo chamado Conferência de Munique, que ocorreu no ano antes da guerra, em 1938. Nessa conferência, ingleses e franceses passam a ouvir a ideia de Hitler, né, de que ele queria essa expansão, mas aí eles acabam permitindo, na Conferência de Munique, que Hitler tome a região dos Sudetos. Claro, era o tiro no pé. Claro que Hitler não ia parar por aí, como está muito bem explicado nessa charge aí. Um dos pontos da Conferência de Munique é que Hitler assumiria o compromisso de ser a última expansão territorial da Alemanha. Hitler assina esse acordo, firma esse acordo, mas claro que ele estava mentindo. Claro que sim, que ele estava mentindo. Mas os ingleses e franceses acreditavam, né, que era uma forma de barrar o avanço de Hitler, cedendo aquele território, que era o que ele pretendia. Mas aí, como eu expliquei para vocês, Hitler não tinha essa última opção, era a ideia do espaço vital para a população alemã. Em 1939, o que ele faz? Ele volta os olhos para a região da Polônia, e aí a tensão da Primeira Guerra Mundial se volta, da Segunda Guerra Mundial se volta. Por quê? Porque à medida que a tensão entre a Alemanha e a Polônia aumentava, a Inglaterra e a França, que foram aqueles que, pela Conferência de Munique, permitiram que Hitler anexasse a região dos Sudetos, eles começam a fazer acordos de aliança militares, porque caso Hitler invada a Polônia, eles já estão equiparados militarmente com o sistema de aliança. Do outro lado, Hitler não acreditava que a Inglaterra e a França queriam novamente entrar em uma guerra. Como ele já tinha anexado o Sudeto, o que ele faz? Em 1º de setembro de 1939, ele ataca a Polônia. Disse a vocês que a França
e a Alemanha, quando começou essa inconstância de Hitler querer invadir a Polônia, eles já começaram a se juntar em acordos militares, em alianças militares para se resguardar. E aí, quando Hitler invade a Polônia, esse é o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Vamos resumir. Vamos falar tudo de novo para ficar mais fácil para vocês. Na teoria do espaço vital, né, o governo nazista queria vital, era fundamental a expansão do território alemão. Pronto. Eles anexam a Áustria. Em 1938, eles invadem, eles incorporam os Sudetos e foi permitido, através da Conferência de Munique, foi permitido que eles invadissem a região por causa do tratado da Conferência de Munique. Eles acabam permitindo essa anexação. Hitler diz que, não, vou parar por aqui. Mas aí ele volta os olhos para a Polônia, numa região que ele pretendia reconquistar, que era a região de Danzig. Eles queriam reconquistar essa região. E aí, quando eles invadem a Polônia, fica decretado a Segunda Guerra Mundial. Felipe, eu já passei do meu tempo, foi? Deu uma hora já, intervalo. Tá, quando voltar, eu volto para falar sobre o estopim da Segunda Guerra de novo. Tá bom. Até daqui a